Há perguntas que ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas que gritam dentro do peito nas madrugadas silenciosas, especialmente depois de uma despedida definitiva. O céu é promessa, mas a saudade é ferida aberta. Muitos acreditam na vida eterna, mas hesitam diante de uma dúvida que corta fundo. Quando tudo terminar aqui, será que ainda reconheceremos quem amamos? Será que a família continua sendo família diante de Deus? Ou a eternidade apaga rostos, memórias e laços? Essa pergunta não nasce da curiosidade, nasce da dor. A pergunta que nasce da saudade não é teológica, é humana. Ela não brota nos púlpitos, mas nos quartos vazios, nas fotografias empoeiradas, nas roupas que permanecem no armário de quem partiu. Quando alguém amado se vai, a fé continua existindo, mas passa a conviver com um silêncio diferente, um tipo de vazio que nenhuma explicação rápida consegue preencher. É nesse espaço entre a crença no céu e a dor da ausência que a dúvida se forma. Não como rebeldia, mas como uma necessidade da alma. Se a eternidade é real, o que acontece com os laços que construímos aqui? A Bíblia nunca tratou a morte como um simples apagar de existência. Desde o início, a Escritura apresenta a vida como algo que atravessa o tempo, que não se limita ao pó do corpo, que não termina no fechar dos olhos. Ainda assim, o ser humano, limitado pelo agora, tenta imaginar a eternidade com categorias terrenas, e é por isso que o coração se inquieta. O céu é descrito como um lugar de alegria, de ausência de dor, de restauração completa. Mas a mente insiste em perguntar: essa restauração inclui as pessoas que fizeram parte da nossa história? Inclui a família, os afetos, os nomes, os rostos? Ao longo das Escrituras, o que se revela não é um céu vazio de identidade, mas um céu onde a identidade é aperfeiçoada. A esperança cristã jamais foi a de um esquecimento absoluto, mas a de uma continuidade glorificada. Desde os primeiros relatos, a morte aparece como passagem, não como aniquilação. E mesmo quando as palavras são simbólicas, a ideia central permanece. Existe consciência depois da morte, existe memória, existe percepção da realidade espiritual. A fé bíblica nunca apontou para um apagamento do ser, mas para uma transformação do ser. É exatamente nesse ponto que a tensão se estabelece. Porque se haverá transformação, o que permanece? Se tudo será feito novo, o que acontece com aquilo que fomos, com aqueles que amamos? A promessa da eternidade traz consolo, mas também levanta uma inquietação silenciosa. O céu será apenas um lugar de adoração sem vínculos pessoais, ou será também o lugar onde os vínculos são restaurados sem dor, sem ruptura, sem despedida? Essa pergunta não carrega incredulidade, carrega amor. Quem pergunta isso não duvida de Deus, apenas teme perder para sempre quem ensinou a amar. A Escritura afirma que agora o ser humano vê como por espelho, de forma obscura, mas que haverá um tempo em que verá face a face. Afirma que o conhecimento será completo, não fragmentado, não confuso. Se haverá plenitude de conhecimento, é impossível imaginar que essa plenitude apague justamente aquilo que construiu a história pessoal de cada um. Pelo contrário, tudo indica que aquilo que foi gerado no amor não se perde, é redimido. O céu não é um lugar de amnésia espiritual, é um lugar de revelação. Desde os tempos antigos, quando alguém morria, dizia-se que havia sido reunido aos seus pais. Essa expressão atravessa gerações como um sussurro de esperança. Não se dizia apenas que alguém havia desaparecido, mas que havia sido reunido. Essa linguagem carrega mais do que poesia, carrega teologia. Fala de continuidade, fala de encontro, fala de pertencimento. Mesmo antes da revelação plena trazida por Cristo, já existia a percepção de que a morte não quebrava completamente os vínculos, apenas os deslocava para outra dimensão.
O sofrimento da separação, então, não nasce da ideia de que tudo acaba, mas do fato de que ainda não é o tempo do reencontro. É a dor da espera, não do fim. É o intervalo entre a promessa e o cumprimento. É por isso que a saudade dói tanto, porque ela é a prova de que o amor continua vivo, mesmo quando o corpo já não está presente. A saudade é, em si, uma evidência de que os laços não se desfazem com a morte, apenas mudam de lugar. Mas ainda assim, a mente humana resiste. Ela tenta imaginar como será essa existência futura e tropeça em perguntas que parecem simples, mas que carregam peso eterno. Reconheceremos os rostos? Lembraremos das histórias? Saberemos quem foi nossa mãe, nosso pai, nossos filhos? Ou tudo será tão diferente que aquilo que hoje chamamos de família deixará de fazer sentido? Essa dúvida não é heresia, é angústia espiritual. É o reflexo de um coração que acredita na vida eterna, mas ainda tenta entendê-la com os limites do tempo. A promessa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima revela algo ainda mais profundo do que o fim da dor. Revela que essas lágrimas existiram, que houve sofrimento, que houve perdas e que tudo isso será tratado, curado, restaurado. Deus não apaga a história das lágrimas, Ele as transforma em memória curada. A eternidade não é a negação do passado, é a redenção dele. Nada do que foi vivido em amor se perde no céu, tudo é purificado. É nesse cenário que a pergunta sobre o reconhecimento no céu ganha sua força real. Não se trata apenas de saber se veremos alguém novamente, mas de entender se aquilo que fomos juntos aqui terá continuidade lá. Se o céu é apenas um lugar de adoração impessoal, ou se é também o lugar onde o amor humano, agora sem dor, sem ciúme, sem perda, continua existindo sob a luz perfeita de Deus. A fé cristã nunca prometeu um céu frio. Prometeu um céu vivo. Esse primeiro passo da reflexão não resolve tudo, mas estabelece algo essencial. A Bíblia nunca apresentou a eternidade como um apagamento da identidade. Ao contrário, tudo aponta para uma restauração profunda daquilo que somos. O céu não destrói a história, ele a ressignifica. O céu não apaga os nomes, ele os chama para algo maior. O céu não rompe os laços, ele os liberta da dor. E ainda assim, mesmo com essa base, a pergunta permanece pulsando no coração. Como isso acontece? Em que momento o reencontro se torna realidade? O que a revelação mais antiga já dizia e o que a revelação em Cristo tornou ainda mais claro? É exatamente essa transição que precisa ser atravessada, porque há algo escondido entre as sombras do Antigo Testamento e a luz aberta do Novo que muda completamente a forma de enxergar a família na eternidade. E é para esse ponto que a reflexão agora caminha. No tempo antigo, antes que a revelação fosse plena, a esperança ainda caminhava em passos lentos. O Antigo Testamento falava da morte com reverência, com temor, com mistério. Não havia ainda todas as respostas, mas já existia algo extremamente significativo. Ninguém era tratado como alguém que simplesmente deixava de existir. Quando alguém partia, dizia-se que havia sido ajuntado aos seus pais, reunido aos seus, recolhido ao seu povo. Essa linguagem não é casual. Ela carrega a ideia de continuidade, de pertencimento, de vínculo que não se desfaz completamente com o último suspiro. Os patriarcas morreram com a promessa ainda distante, mas morreram crendo que não estavam sendo apagados. Eles fechavam os olhos com a convicção de que pertenciam a algo maior do que o pó. Mesmo sem compreender totalmente o que viria depois, já se percebia que a morte não era um ponto final absoluto, mas uma passagem para um estado que ainda não podia ser descrito em detalhes. Havia mais sombra do que luz, mais expectativa do que clareza, mas a esperança já estava ali.
O Antigo Testamento também revela que mesmo após a morte existia consciência. Há relatos de pessoas que entendem sua condição, que reconhecem uma realidade espiritual, que percebem justiça, recompensa, separação. Ainda que a visão não fosse completa, o ser humano não aparece como uma consciência dissolvida, mas como alguém que continua sendo alguém. A identidade não desaparece com a morte. Ela atravessa a fronteira do visível para o invisível. Mas então, a revelação avança. O Novo Testamento surge como uma resposta aberta àquilo que antes era apenas promessa. Quando Jesus fala da vida eterna, ele não fala como quem especula, ele fala como quem veio de lá. Ele não apresenta o céu como um conceito abstrato, mas como uma casa. Ele não descreve a eternidade como um estado impessoal, mas como um lugar de reencontro. Ele afirma que vai preparar lugar e que voltará para buscar os seus. Essas palavras, por si só, já quebram a ideia de um céu sem vínculos. Quem prepara lugar, prepara para alguém. Quem busca, reconhece quem vai buscar. A promessa do reencontro ganha ainda mais força quando Jesus fala sobre o reino como uma mesa preparada, um banquete, um ajuntamento. Essas imagens são profundamente relacionais. Elas falam de pessoas reunidas, de celebração coletiva, de presença compartilhada. Nada disso combina com a ideia de uma eternidade solitária, vazia de rostos conhecidos. Pelo contrário, tudo aponta para um céu cheio de encontro, reconhecimento e comunhão restaurada. O apóstolo Paulo, ao falar da ressurreição, também não descreve um ser humano dissolvido em energia espiritual, mas um ser humano transformado. Ele afirma que o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que o que é mortal se revestirá de imortalidade. Revestir-se significa continuar sendo, mas agora em outra condição. Não é deixar de ser quem se é tornar-se plenamente aquilo que Deus sempre projetou. Há também uma declaração profunda quando as Escrituras afirmam que os salvos se reconhecerão. A esperança cristã nunca foi apenas viver eternamente, mas viver eternamente juntos. A fé não é construída sobre a permanência do corpo, mas sobre a permanência da vida. E vida na Bíblia nunca é solitária, vida sempre é relação. Nesse ponto da reflexão, algo importante precisa ser dito. Muitas pessoas têm medo de crer no reconhecimento no céu, porque acham que isso diminui Deus, como se a presença de vínculos humanos competisse com a glória divina. Mas a verdade é exatamente o contrário. Tudo aquilo que foi gerado em amor verdadeiro aqui é reflexo do próprio Deus, porque Deus é amor. Se o amor nasce dele, ele não é destruído por ele. Ele é purificado por ele. O céu não será o lugar onde Deus apaga afetos. Será o lugar onde os afetos deixam de doer. Não será o lugar onde a família deixa de existir. Será o lugar onde a família deixa de sofrer. E essa visão muda tudo. Ela muda a forma de encarar o luto. Ela muda a forma de encarar a despedida. Ela muda até a forma de viver hoje, porque quem crê no reencontro aprende a valorizar ainda mais o tempo presente. E justamente aqui, no meio dessa esperança, cabe uma pausa sincera. Se você que está ouvindo carrega no coração o nome de alguém que já partiu, se existe alguém que você espera reencontrar na eternidade, esse momento também é seu. E se esse tipo de reflexão tem falado com você, de forma profunda, silenciosa, diferente, considere se inscrever no canal agora. Esse é um sinal de que esse conteúdo também toca sua fé. E se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra: reencontro. Essa palavra carrega mais esperança do que parece. Voltando ao fio da reflexão, é impossível ignorar que no Novo Testamento a eternidade deixa de ser apenas um conceito distante e passa a ser uma promessa pessoal. A vida eterna não é apresentada como algo genérico, mas como algo preparado para pessoas específicas.
O próprio Cristo afirma que conhece as suas ovelhas pelo nome. Nome é identidade. Nome é reconhecimento. Nome é história. Se há nome na eternidade, há identidade preservada. Isso desmonta, pouco a pouco, o medo de que tudo será dissolvido em algo impessoal. A fé cristã nunca apontou para a perda do eu, mas para a libertação do eu daquilo que o corrompe. O céu não destrói quem a pessoa é. O céu destrói apenas aquilo que a impede de ser plenamente quem foi criada para ser. E se a identidade é preservada, os vínculos também ganham nova dimensão. Porque aquilo que hoje é limitado pelo tempo, pela doença, pelo pecado, pela distância, lá não será mais. Lá não haverá despedida, não haverá relógio, não haverá medo de perder outra vez. Tudo aquilo que hoje vive sob ameaça, lá viverá sob segurança eterna. Essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento revela algo precioso. A esperança sempre existiu, mas agora ela tem nome, tem rosto, tem promessa clara. Aquilo que antes era apenas vislumbrado agora é anunciado. A família na eternidade deixa de ser uma possibilidade distante e começa a se revelar como uma realidade preparada por Deus. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe uma tensão no coração humano, porque uma coisa é crer na vida eterna, outra é lidar com a possibilidade de que as relações sejam transformadas a ponto de não serem mais reconhecíveis. É exatamente essa tensão que precisa ser aprofundada. O medo não é de perder o céu. O medo é de perder quem se ama dentro do céu. E é essa ferida silenciosa que agora precisa ser tocada de frente. Existe uma dor que a fé não anula imediatamente. Uma dor que nem mesmo a oração remove de forma instantânea. É a dor da ausência. O ser humano aprende a conviver com muitas perdas, mas nenhuma delas é tão profunda quanto a perda de alguém que fazia parte da sua própria identidade. Porque quando alguém vai embora para sempre, não é só uma pessoa que parte, um pedaço da própria história vai junto. E é nesse ponto que o coração começa a lutar entre a esperança da eternidade e o medo da separação definitiva. Na teoria, a promessa do céu consola. Na prática, o luto dói. E dói porque o amor continua vivo. Dói porque a memória não morre. Dói porque a cadeira vazia ainda fala. A fé afirma que haverá reencontro, mas a alma, ainda presa ao tempo, teme que a eternidade seja tão diferente que aquilo que foi vivido aqui perca o sentido. O medo não é de morrer. O medo é de chegar lá e não reconhecer mais quem foi essencial aqui. É por isso que tantas pessoas creem em Deus, mas evitam pensar profundamente sobre o céu. Elas preferem a promessa vaga da salvação do que encarar a pergunta íntima sobre identidade e vínculos. Porque, no fundo, elas sabem que essa pergunta as leva diretamente ao lugar mais sensível da alma, o amor que não quer acabar. O ser humano aceita com mais facilidade a própria morte do que a possibilidade de perder para sempre aqueles que ama. Esse conflito é silencioso, mas é real. Ele aparece no velório quando alguém diz que a pessoa está em um lugar melhor, mas o coração só consegue pensar no lugar vazio que ficou. Ele aparece nas noites longas, quando a saudade chega sem avisar. Ele aparece quando uma música toca, quando uma data especial retorna, quando uma lembrança insiste em não ir embora. E junto com a saudade, surge sempre a mesma pergunta, às vezes em forma de sussurro, às vezes em forma de choro. Será que isso tudo vai se perder no céu? A Bíblia revela que Deus não ignora esse tipo de dor. Pelo contrário, Ele a reconhece. A Escritura mostra um Deus que se aproxima dos quebrantados de coração, que recolhe as lágrimas, que vê a angústia que ninguém mais enxerga. Um Deus que promete consolo, não porque ignora a ferida, mas porque a conhece profundamente. E se Ele promete consolo, é porque algo será resolvido. Consolar não é apagar o passado, é curá-lo. Ainda assim, o medo persiste,
porque o ser humano sabe que o céu não será uma cópia da terra. Lá não haverá casamento como aqui. Não haverá estruturas familiares como agora. Não haverá as mesmas funções sociais. Tudo será transformado. E é exatamente essa palavra que gera confusão. Transformação. Muitos interpretam transformação como perda. Como se tudo aquilo que se conhece agora fosse descartado. Como se o céu fosse uma reinicialização completa da existência, sem continuidade com a história vivida aqui. Mas a transformação bíblica nunca aponta para a destruição da essência. Ela aponta para a libertação da corrupção. O ouro, quando passa pelo fogo, não deixa de ser ouro. Ele apenas deixa de carregar as impurezas. Da mesma forma, o ser humano, ao ser transformado para a eternidade, não deixa de ser quem é. Ele deixa apenas de ser aquilo que o limita, que o adoece, que o separa. Mesmo assim, a mente humana ainda luta para aceitar isso plenamente. Ela tenta imaginar rostos glorificados, corpos diferentes, uma realidade sem dor, sem tempo, sem doença, e se pergunta se, em meio a tudo isso, ainda haverá espaço para a memória, para os nomes, para as histórias que construíram os laços mais profundos da vida. A dúvida não é se haverá alegria no céu. A dúvida é se haverá reconhecimento. E essa dúvida cresce especialmente quando alguém perde alguém cedo demais, quando a despedida acontece antes do esperado, quando promessas não são cumpridas aqui, quando projetos são interrompidos. Nessas situações, o céu deixa de ser apenas uma doutrina e passa a ser um lugar de espera, um lugar onde aquilo que não pôde ser vivido aqui talvez possa ser restaurado lá. É por isso que a pergunta sobre o reconhecimento não é apenas teológica, ela é existencial. O coração humano quer saber se a eternidade vai devolver aquilo que a morte tomou. Ele quer saber se haverá continuidade para os abraços interrompidos, para as palavras que ficaram por dizer, para os sonhos que ficaram pela metade. Ele quer saber se o amor que nasceu aqui terá permissão para continuar lá. E essa pergunta carrega uma tensão quase insuportável, porque se a resposta for não, então a promessa do céu ainda parece incompleta para quem carrega saudade. Ao mesmo tempo, existe algo que resiste dentro da fé. Uma convicção silenciosa de que Deus não seria cruel ao ponto de dar ao ser humano a capacidade de amar profundamente apenas para depois apagar esse amor na eternidade. Um Deus que ensina a amar não destrói o amor que Ele mesmo semeou. Um Deus que cria vínculos não os trata como descartáveis. Um Deus que trabalha com restauração não constrói uma eternidade baseada no esquecimento. Esse conflito entre medo e esperança gera uma tensão que atravessa toda a experiência do luto cristão. De um lado, a promessa da glória. Do outro, a dor da ausência. De um lado, a fé no reencontro. Do outro, a insegurança sobre como esse reencontro acontecerá. E é exatamente nesse ponto que o coração clama por uma resposta mais clara, mais firme, mais definitiva. Porque, no fundo, a alma não quer apenas sobreviver eternamente. Ela quer continuar sendo quem é, com tudo aquilo que foi gerado em amor. Ela quer viver sem dor, mas não quer viver sem identidade. Ela quer a glória de Deus, mas não quer perder os rostos que fizeram sua história. Ela quer a eternidade, mas quer levar consigo aquilo que a tornou humana. E é justamente aqui que a reflexão chega ao limite. Porque todas as perguntas agora se concentram em uma só. Afinal, o céu preserva ou apaga os laços humanos? A eternidade é continuidade ou ruptura? A família será esquecida ou restaurada? Essa não é uma dúvida secundária. Ela toca no coração da esperança cristã. Se a resposta for clara, então a dor encontra descanso. Se a resposta for confusa, então a saudade continua gritando. E é por isso que agora não é mais possível adiar essa resposta. O coração precisa de uma direção. A fé precisa de um fundamento mais firme,
E a Escritura precisa ser ouvida de forma direta, sem medo, sem filtros, sem romantização vazia. Porque a pergunta já está feita. E agora ela exige resposta. Chegar até aqui sem responder à pergunta seria cruel. Porque quando a dor é grande, a alma não precisa apenas de reflexões bonitas, ela precisa de direção. E a Escritura, quando é lida com reverência e profundidade, não deixa essa questão em aberto. Ao contrário do que muitos temem, a Bíblia aponta com clareza para uma verdade que consola o coração ferido. O reconhecimento permanece. A identidade não é apagada. Os laços não são jogados no esquecimento da eternidade. O céu não é um lugar de anonimato, é um lugar de plenitude. Há um momento revelador em que homens que viveram séculos antes aparecem em glória e são reconhecidos. Ninguém precisou apresentá-los. Eles eram conhecidos, tinham identidade, tinham história, tinham nome. Esse detalhe muda tudo. Porque se a eternidade apagasse quem as pessoas são, não haveria reconhecimento algum. Mas há reconhecimento. E onde há reconhecimento, há continuidade. A própria promessa de Deus sempre foi baseada em relacionamento, nunca em anulação da individualidade. Ele chama pelo nome. Ele conhece cada pessoa de forma pessoal. Ele escreve nomes. Ele registra histórias. Nada disso combina com a ideia de um céu onde todos se tornam uma massa sem identidade. O céu bíblico é um lugar de comunhão, não de dissolução. Há também a promessa direta de reencontro. A Escritura fala de pessoas que partiram em Cristo e de outras que ainda permanecerão, mas que não ficarão separadas para sempre. Ao contrário, todos se reunirão. A palavra usada é cheia de significado. Reunir. Reunir só faz sentido quando aquilo que foi separado volta a se encontrar. Não se reúne o que deixou de existir como vínculo. Reúne-se aquilo que permanece, ainda que por um tempo afastado. Esse é o ponto que transforma completamente a dor do luto. A despedida deixa de ser definitiva, a separação deixa de ser eterna, a ausência deixa de ser um fim, ela passa a ser um intervalo, um tempo de espera, um período entre dois encontros. O primeiro aqui, o segundo na glória. A saudade continua doendo, mas agora ela carrega esperança. Quando a Bíblia afirma que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, ela não está dizendo que essas lágrimas nunca existiram. Está dizendo que elas foram vistas, recolhidas e tratadas. O consolo de Deus não apaga a história. Ele a redime. Ele não faz o ser humano esquecer quem amou. Ele transforma a dor desse amor em alegria restaurada. O céu, portanto, não será um lugar onde alguém olha ao redor procurando por rostos conhecidos e encontra apenas estranhos. Será um lugar onde a alegria do reencontro será completa, mas agora sem medo de perder de novo, sem doença para separar, sem morte para interromper, sem tempo para limitar. Tudo aquilo que aqui foi frágil, lá será eterno. Isso não significa que as relações continuarão exatamente como aqui, presas às mesmas estruturas. A Bíblia mostra que tudo será transformado, mas transformação não é destruição, é elevação. Aquilo que hoje é limitado pelo pecado, pelo egoísmo, pelas falhas humanas, lá será purificado. O amor continuará sendo amor, mas agora sem feridas. A família continuará sendo família, mas agora sem despedidas. Essa é a resposta que a Escritura constrói com cuidado ao longo de toda a revelação. Desde as primeiras promessas até as últimas visões da eternidade, tudo aponta para um Deus que trabalha com restauração, não com apagamento. Um Deus que devolve, não que rouba. Um Deus que completa, não que mutila. Um Deus que transforma a história sem destruir quem fez parte dela. Por isso a pergunta inicial encontra agora descanso. Sim, haverá reconhecimento. Sim, os laços não se perderão. Sim,
A identidade será preservada. Sim, a família, agora curada e glorificada, continuará existindo na luz da presença de Deus. E essa verdade muda a forma de viver hoje, porque quem crê no reencontro aprende a amar com mais verdade, a perdoar com mais urgência, a valorizar com mais profundidade cada momento aqui. A eternidade, então, deixa de ser apenas um consolo distante para se tornar uma âncora no presente. Quem sabe que o amor não termina na morte, aprende a viver de forma mais plena agora. Aprende a não adiar abraços, aprende a não desperdiçar palavras, aprende a entender que cada vínculo construído em amor carrega valor eterno. E se existe alguém ouvindo essa mensagem com o coração apertado, sentindo a ausência de alguém que partiu, essa verdade precisa ser guardada com força. A despedida não é o fim da história. É apenas a pausa entre dois capítulos. A dor que hoje pesa será transformada em alegria. A saudade que hoje machuca será convertida em encontro. Aquilo que foi interrompido pelo tempo será restaurado pela eternidade. O céu não será um lugar onde se perde tudo. Será o lugar onde tudo que vale a pena é finalmente salvo para sempre. Se essa mensagem falou com você, se ela tocou em alguma ferida, em alguma saudade, em alguma esperança que estava adormecida, que você não passe por isso sozinho. Inscreva-se no canal agora e caminhe junto com essa comunidade que busca compreender a fé com profundidade, verdade e consolo. E se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários o nome de alguém que você espera reencontrar no céu. Não como um gesto de tristeza, mas como um ato de fé. Conte também o que essa mensagem despertou em você, o que Deus falou ao seu coração por meio desse vídeo. Sua história pode fortalecer outras pessoas que também carregam saudade. Você é bem-vindo aqui, sempre.